Model é um programa que permite criar graficamente os artigos a serem tricotados nas máquinas Tiger. Com Model, as etapas da criação de um artigo são: desenho do artigo por montagem interativa de símbolos elementares, geração das operações e das seleções para o artigo, simulação de malhas para detectar e corrigir erros, e produção de um arquivo do tipo .eds de transferência para máquina com disquete, pendrive ou rede. Na etapa do desenvolvimento de malhas retilíneas no software Model, que consiste no desenho do artigo por montagem interativa dos símbolos elementares, a primeira ação é a determinação das dimensões do artigo, onde a largura é dada em agulhas e a altura em linhas. Para tanto, deve-se criar um novo artigo no Model, clicando em Ficheiro, Criar, Artigo. Na sequência, uma janela de diálogo sobre os dados do novo artigo é aberta. Nesta janela de diálogo, as informações sobre número de agulhas e linhas do artigo devem ser inseridas, assim como a indicação da máquina onde o artigo será tricotado. A segunda ação do desenho do artigo por montagem interativa de símbolos elementares consiste na colocação dos símbolos nas posições desejadas dentro de cada quadradinho através da área de desenho do Model. Cada quadradinho representa na área de desenho uma ação de agulha. Desta forma, cada coluna de quadradinhos na área de desenho corresponde a uma agulha ou coluna, e cada carreira de quadradinhos corresponde a uma linha ou carreira. Os símbolos inseridos nos quadradinhos descrevem as operações elementares da malha de uma determinada estrutura com um fio. Um artigo pode conter muitos símbolos diferentes. Os símbolos podem ser criados para o artigo, importados de uma biblioteca, ou importados de um arquivo existente. Os símbolos, portanto, são elementos que tratam principalmente da ação das agulhas, ou seja, ordenam o que uma ou mais agulhas irá tricotar. No software Model, os símbolos são armazenados nas bibliotecas, e para acessá-los, deve-se clicar na aba Bibliotecas que fica na parte superior à direita da área de desenho. A aba Bibliotecas concede acesso a vários arquivos de bibliotecas em diversas línguas, incluindo o arquivo da Biblioteca Standard Portuguesa, que consiste na biblioteca utilizada neste conteúdo. Após o acesso à Biblioteca Standard Portuguesa, são elencadas nesta seção várias pastas com elementos básicos de desenho no Model, tais como essenciais, canelados, tranças, etc. Dentre estas pastas da Biblioteca Standard Portuguesa, a pasta 001, Essenciais, contém os símbolos mais básicos disponíveis para desenvolvimento dos artigos de malharia retilínea no Model. Os símbolos essenciais podem ser acessados através da aba de biblioteca sempre que necessário, ou todos podem ser previamente enviados para ficarem disponíveis na área de desenho. Após enviar todos os símbolos simples para o desenho, é possível acessá-los com mais facilidade clicando-se sobre o ícone da função Símbolo Simples. Como em malharia retilínea, utilizam-se basicamente duas fronturas de agulhas para o desenvolvimento de um artigo, as agulhas da frontura da frente e as agulhas da frontura de trás. É necessário compreender as diferenças dos símbolos de cada uma destas fronturas. No software Model, os símbolos essenciais para indicar as operações nas agulhas são diferenciados por cores. O vermelho representa as operações na frontura da frente e o verde representa as operações na frontura de trás. Além das operações de tricotagem esboçadas pelas cores verde e vermelha, outras operações integram os símbolos essenciais conforme apresentado pelas figuras. As operações indicadas com o branco e em formatos de setas ou cruzes referem-se a operações de transferência de pontos entre as fronturas. As operações indicadas nas cores amarela e azul, com formato de 3 pontinhos na malha, referem-se à disponibilidade de reajuste de graduação no tear, onde o operador pode aumentar ou diminuir o aperto do ponto de malha conforme a necessidade da tricotagem. A indicação através da cor amarela, no formato de apenas um pontinho na malha, refere-se a uma operação de regulagem de correção de acavalamento, a ser realizada antes da transferência do referido ponto para a frontura oposta. Esta correção de acavalamento permite intervir sobre a posição de base das bancadas por meio de um número de passos, aplicado ao motor de acavalamento para que a posição de transferência das bancadas seja corrigida após a desmontagem ou a mudança do sensor de controle de posição das bancadas. Após a seleção do símbolo a ser utilizado no artigo em desenvolvimento, o programador possui à disposição as diversas ferramentas de desenho para inserir no referido artigo, tais como ferramentas de adição, repetição, desenhos de formas, preencher zonas e etc. A terceira ação do desenho do artigo, por montagem interativa de símbolos elementares,
consiste na definição das zonas de tricotagem. Uma zona consiste em uma parte do artigo que possui características idênticas, como, por exemplo, um mesmo guia-fio ou o mesmo tipo de símbolos. As diferentes zonas são representadas por cores diferentes que enquadram os símbolos, ou seja, as cores do contorno dos quadradinhos. As zonas são geralmente caracterizadas por listas horizontais, mas podem também possuir formas diferentes ou serem mescladas, como no caso de artigos Jacquard ou Intársia. A quantidade máxima de zonas com diferentes guia-fios de um artigo depende da máquina que será utilizada para a tricotagem, pois cada modelo de máquina possui uma capacidade máxima de guias-fios que podem ser utilizados. No caso do tear do Laboratório de Malharia do IFSC Campus Araranguá, sendo o modelo Gemini 2130 de 14 agulhas por polegada da fabricante Steiger, o número máximo de guia-fios em trabalho é 8. O próprio software já delimita este número quando informamos o modelo da máquina na criação do artigo. Para dividir um artigo em zonas, utilizamos a ferramenta de função zonas, que apresenta uma cor para cada guia-fio diferente segundo a capacidade da máquina, assim como os símbolos que desativam as agulhas nas fronturas, sendo o desagulhamento, que permite delimitar o contorno de um artigo modelado com formas, onde em geral, as agulhas em questão são colocadas fora de ação, e o desagulhamento falso, que permite cancelar grandes deslocamentos nos desenhos de intársia, sendo utilizado para o mesmo objetivo do desagulhamento, porém no interior de um artigo. Cabe destacar aqui que a delimitação das zonas pode ser utilizada visando formar artigos listrados, intársia e Jacquard. Na criação destes artigos, deve-se atentar para a delimitação da dimensão da zona no que se refere à quantidade de carreiras, que deve sempre ser um número par, para que a máquina possa devolver a pinça do guia-fio ao seu local de origem, não a deixando solta no meio da zona de tecimento. Após a seleção de uma das opções da função zonas, basta escolher a ferramenta de desenho mais adequada aos objetivos do programador para a delimitação das zonas do artigo. Finalizada a delimitação de todas as zonas do artigo pelo programador, deve-se iniciar a geração das operações e das seleções para o artigo, que consiste basicamente em especificar qual ou quais guia-fios serão responsáveis por cada uma destas zonas durante a tricotagem no tear. Para tanto, basta selecionar a ferramenta de desenho Especificar Zona, e inserir a informação do número do guia-fio no primeiro quadradinho da zona, que será o primeiro na parte inferior à direita conforme apresentado. Para o tecimento de um artigo em máquinas retilíneas, como vimos anteriormente, é necessário o tecimento da inicialização do artigo, seja com auxílio de um pente, ou através do processo de remalhagem, e portanto será necessário sempre reservar um dos guia-fios da máquina para este propósito. Por este motivo, no desenvolvimento de artigos no Software Model, deixaremos frequentemente reservado o guia-fio número 1 para esta parte da tricotagem. Antes de iniciarmos a colocação do canelado, também devemos conhecer e compreender a estrutura básica de um tecido desenvolvido no Software Model. Um artigo desenvolvido em Model apresenta as seguintes partes. Início, que consiste na parte do tecido responsável por iniciar o tecimento na máquina, bem como separar uma peça da outra no tecimento de várias unidades do mesmo artigo. Canelado, refere-se à parte inicial do artigo do vestuário, também conhecida pelos nomes gaita, barra, elástico ou punho, dependendo da parte da modelagem a que se refere, manga, frente ou costas, bem como da região do Brasil onde você se encontra. Tecido representa o restante da peça que comporá um artigo do vestuário, podendo ser tricotada em apenas uma frontura de agulhas, e neste caso será monofrontura ou nas duas fronturas de agulhas da máquina, sendo portanto dupla frontura, conforme definição do programador. Para inserir o canelado, basta seguir a sequência, ação, importar canelado, que está disponível no menu de comandos. Para compreender a colocação correta dos canelados nos artigos desenvolvidos no Software Model, devemos compreender principalmente o detalhamento das suas partes. Os canelados disponíveis nas bibliotecas do Software Model são basicamente divididos em 5 partes, ou seja, 5 zonas diferentes, tanto por utilizarem guia-fios diferentes, quanto por utilizarem tipos de pontos distintos entre as zonas. As zonas 1 e 2 fazem parte do início do tecido, sendo a zona 1 uma faixa de tecido tricotado no início de cada processo de tecimento, e também entre uma peça e outra de uma produção de várias peças, chamada de início ou corte. A zona 2, denominada separação, consiste numa disposição de pontos que permite posteriormente que se destaque uma peça da outra. As zonas 3,
4 e 5 fazem parte do canelado propriamente dito. A zona 3 consiste no início do canelado. A zona 4 consiste no corpo do canelado, e a zona 5 é a finalização do canelado com a transferência de todos os pontos para as agulhas na frontura da frente para iniciar o tecido. Após a compreensão das partes de um canelado no contexto da programação de artigos no Model, compreenderemos agora a especificação dos números dos guia-fios em suas 5 zonas. Para as zonas 1, início ou corte, e 2, separação, é frequentemente especificado o guia-fio 1, anteriormente já reservado para este fim. Para as zonas restantes do canelado, 3, 4 e 5 respectivamente, o programador poderá especificar os números de guia-fios entre as opções de números 2 a 8 para o TEAR Gemini 2130, conforme o efeito que deseja obter no artigo, seja canelado e tecido com a mesma cor, canelado e tecido com cores diferentes, ou até mesmo um canelado listrado. Finalizado o desenho do artigo, é necessário realizar a sua validação a fim de verificar a disponibilidade dos guia-fios especificados, bem como realizar uma varredura para detectar possíveis defeitos de tricotagem dos elementos programados no artigo. A validação é realizada pela ferramenta de função Generar, que também é responsável pela geração da imagem da simulação 3D do artigo, que pode ser acessada através da ferramenta de função WiseEngines. A informação produzida pela geração de um artigo é gravada em um arquivo em formato .eds, e legível em todas as máquinas Tiger por pendrive. Se possível, o arquivo .eds pode ser transferido diretamente para a máquina mediante uma conexão de rede.